E é um trabalho de autoconhecimento? Como que vocês visam a questão da espiritualidade, autoconhecimento, nesse sentido? A gente... Uma fraternidade, grupo de pessoas? Um grupo de pessoas, né? A gente é ecumênico, então toda religião é bem-vinda. Esse é um ponto já que me conquistou, né? Que não tem essa de, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Então, tudo é ouvido. Espiritualista, eu acredito também, em espírito, em vida após a morte, né? Acredito. E a questão de ajudar o próximo, né? Não só material. Tem também quando precisa. Sim. Às vezes trabalho físico, às vezes uma ajuda para uma pessoa de necessidade mesmo, que precisa de comprar alguma coisa. E também, cara, a conversa, né? Eu vejo que hoje em dia o pessoal precisa ser ouvido um pouco, desabafar um pouco. Eu acho que se eu tivesse isso na minha adolescência, muita coisa eu não teria feito, né? Eu não contei uma parte, mas assim, teve um tempo que eu tava com aquela turminha que fumava, que bebia. E aí eu lembro que uma vez um cara me ofereceu um massinho, né? Como fala? Não sei falar. É maconha, né? Não sei. Sim. E ela era mesclada. Tá. Então ela tinha pedrinha de crack e maconha. E aí eu, vambora, né? Só que, cara, quando eu peguei o negócio, parece que o tempo parou pra mim. O tempo parou e eu vi minha mãe chorando. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? E aí eu recusei. E nisso que eu recusei, foi bem louco, porque o menino que tava comigo, ele teve sérios problemas. Não sei se foi depois daquilo, mas aquilo pode ter sido o início, com certeza. E ele não tá mais aqui, né? Ele faleceu há um tempo. Foi uma luta, foi internado, saí. E eu pensando, cara, podia ser eu. Eu pensei no amor da minha mãe, né? Minha mãe tem por mim. Eu falei, ela me salvou, né? Acho que o meu anjo da guarda ali, sim, conexão total com a minha mãe ali, que sempre orou por mim. Minha avó também, sempre orando por mim. Eu falei, caramba, mano, que louco. Aí despertei, joguei aquilo e saí fora, né? Fui pra casa. E falei, caramba, eu fiquei meio que assustado, né? Depois do resultado, acho que depois de uns 4 anos que eu fiquei sabendo que o menino faleceu, eu falei, cara, podia ser eu, né? E aí, cara, foi bem louco pra mim, cara. Foi muito forte isso aí também. E eu reparei bastante, acho que foi inevitável, né? Como a ausência paterna, ela impactou a sua vida e como ela deixou, né, uma ferida gigante, né, na sua vida, em você. Hoje, como que você lida com isso? É difícil ainda entender, né, as razões e naturalmente eu percebi também o quanto a sua mãe, ela ocupou um espaço gigantesco até hoje na sua vida, ocupou e ocupa, ao ponto de você evitar algumas ações, não fazer algumas besteiras, para não decepcioná-la, para não chocá-la e assim por diante. Então, como que é isso hoje para você aos 31 anos, pela sua narrativa hoje com uma conexão espiritual, com uma compreensão das coisas mais ampla, como que isso funciona hoje para você? Eu acho que isso pra mim, no final das contas, foi bom, né? Porque hoje em dia, se eu tiver um filho, eu vou lutar por ele. E minha irmã recentemente teve um filho, né? Um sobrinho. E eu lembro que eu fui eu tava até falando com o pessoal, meus amigos, né, da ordem. E eu falei pra eles, eu vou pegar esse moleque não vai, ele vai ter que cuidar dele. Não, eu vou conversar com ele. Na hora que minha irmã falou pra mim, ela tava meio assustada, né? Eu tô grávida, não sei o que. Eu falei, não, vou te apoiar tudo. Mas eu quero o telefone desse moleque, eu vou falar com ele. Eu marquei de falar na hora eu peguei o telefone, falei com ele. Eu falei, cara, a gente vai se encontrar e eu preciso falar com você porque você tá com uma responsabilidade grande junto com a minha irmã. Não é só sua, é dela também, mas você tem uma responsabilidade grande e eu não quero ver o meu sobrinho passar pelo que eu passei, né?
E aí conversei com ele, falei os pontos de vista meu ali, exigi, eu falei, eu não quero que você dê dinheiro para ele só, você tem que ajudar na cuidar dele, a criação dele, mas eu quero presença. Eu quero que ele tenha um pai presente. Não quero o que aconteceu comigo. Porque isso pra mim, hoje em dia, eu vejo que passou, pra mim tá bem tranquilo, mas isso me trouxe um gatilho pra lutar, pra evitar essas coisas, né? Se eu ver e eu puder cobrar, eu vou cobrar. E eu acho que isso acabou fazendo bem pra mim, né? Entendi. No final das contas. Quer dizer, você tirou de uma situação ruim, porque filho ou filha é responsabilidade do pai e da mãe, a paternidade é algo absolutamente sério e a maternidade é algo absolutamente sério. Sim. E cada um tem ali um papel fundamental no processo de formação de um indivíduo, né? No seu caso, infelizmente, você teve essa questão, só que você consegue, de certa forma, transformar um trauma, uma coisa que para você foi muito ruim, né? Porque é perceptível na sua fala, na sua trajetória, e hoje você consegue transformar isso numa visão de mundo de como é importante a paternidade, né? Sim. Porque pela ausência dela, você conseguiu entender como ela é importante, né? Então, eu acho que, assim, de verdade, eu não acho que você tinha que ter passado por isso, porque só a gente sabe, né? Você sabe a dor que você passou, mas já que passou, e agora o que vai fazer com isso, né? Então, a forma que você transformou isso talvez seja muito positivo, né? Até porque, infelizmente, esse é um cenário muito comum no Brasil, mas a experiência é extremamente individual, né? Você não tem como prever como a pessoa vai reagir, como a pessoa vai passar por isso, quais serão os efeitos disso, né? E, inclusive, até acho que nas escolas está sendo trabalhado mais, porque você viu um simples gesto de ter um evento só do pai, como que isso afetava, o que tem que fazer. Claro que tem que ter também para as outras crianças e tal, mas esse tato, né, essa importância de pensar sobre esse assunto, né, porque às vezes vira até tabu, né, algumas pessoas não querem falar sobre, então é importante falar, eu acho legal você conseguir falar sobre isso. Sim. Pensar esse coletivo hoje é uma demanda, acho que da nossa sociedade, né, tanto é que muitas e muitas escolas hoje estão adotando o Dia da Família, né. Aí tem alguns pais que são presentes, né? E se acham injustiçados. Pô, por que não tem o Dia dos Pais, né? Ou por que não tem o Dia das Mães? Porque... mas tem aquela criança que às vezes não tem a mãe, às vezes não tem o pai, e ela fica, de repente, numa condição de constrangimento, né? E a criança tem que ser muito respeitada, né? Eu sou bem mais velho, né, que vocês, e a minha geração e a anterior, da anterior, não que meus pais, minha mãe me ama, né? Meu pai também, eu perdi meu pai muito cedo, mas me amava profundamente e não era negligente em hipótese alguma comigo, com as minhas irmãs, mas a criação era diferente, né? A gente meio que cresceu tendo que suportar muita coisa porque a vida é assim, né? E nem sempre as coisas são necessárias serem dessa forma, né? Até conversando com amigos da minha idade, a gente foi muito educado sobre a perspectiva de que homem não chora, né? Que demonstrar sentimento é demonstrar fraqueza, falar sobre amor. Você fez uma declaração para sua namorada, para Vitória, fazer isso publicamente não era legal, né? Já menos homem, isso, né? mas lá no passado tinha serenatas, mas ali era um ato de cavalheiro. Então são tempos diferentes, mas hoje há uma visão, sim, na tentativa de perceber todas essas particularidades, né? Porque dentro de qualquer escola, não importa o nível social, né? Não importa. Sempre tem a criança que, de repente, não tem o pai, ou não tem a mãe, ou tem uma condição que vive com os avós. Então, o avô e a avó, às vezes, é uma figura muito importante, né? Que também tem que ser lembrado, vô e vó. Então, é muito complexo. Mas você é um caso que você narrou de um garoto que na escola ficava extremamente constrangido e triste,
na festa do Dia dos Pais, né? Ou no presentinho, né? Então, isso é fato. É um gesto simples, né? Fazia bastante diferença. O importante é a gente pegar esses gatilhos, né? E transformar uma coisa boa, né? Lutar por uma coisa boa. Não deixar... Não fazer o mesmo, né? Ah, sim. Porque poderia ser uma escolha também. Ele fez isso, por que eu não posso fazer? Agora, viu, Anderson, mas tem também vários casos de homens e mulheres também, que às vezes até sem perceber, elas acabam reproduzindo o comportamento dos pais. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela vive de modelos. Nós buscamos modelos. Então, modelo de caráter, modelo de honestidade, modelo de postura, de repente você tem uma área profissional que você, por exemplo, eu sempre gostei de expedições, essa coisa da história, da investigação, da pesquisa. Então eu via os documentários do Jacques Cousteau, que foi um dos maiores pesquisadores de oceano e águas do planeta. Eu falava, cara, isso é um modelo do que eu gostaria de ser, né? De um dia me formar, me preparar. Então nós vivemos desses modelos, a gente se mira nesses modelos também. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com os nossos atos, principalmente diante dos filhos, porque eles estão nos olhando, né? Não tenha dúvida disso. Inclusive essa questão sobre quebras de ciclos, né? Ciclos que são passados de geração em geração, eu acho muito legal porque eu vejo que a minha geração, a sua geração, a gente teve esse processo dessas quebras. E eu acho que vem muito pela parte do autoconhecimento e do quanto essas informações sobre, existem outras formas de você lidar com um problema, ou de você educar, ou você... essas situações, então a gente tem mais conhecimento e mais base para poder perceber esses comportamentos, perceber essas características e mudar, e não passar isso para as próximas gerações. Então eu acho muito legal da nossa geração essa parte, e na sua fala fica claro isso, o quanto você buscava, você queria conhecer, você queria compreender, você tinha perguntas, porque você questionava, né? Para você ter uma pergunta, você precisa questionar o que está ao seu redor. Então eu acho isso muito interessante dessas novas gerações, que a gente está sendo incentivado, a gente está aprendendo, a gente está tendo informações para poder quebrar esses ciclos. E agora a nossa luta é para não construir outros círculos, nossa, tá difícil essa palavra, que são tão ruins quanto os que tiveram antes. Então é um processo de conhecimento e isso eu acho muito interessante a gente trazer. Se você pegar até as famílias, né? As famílias, vamos pegar século XX, vai. Década de 20, 30, 40, 50, 60, 70, eu sou de 70. Havia uma tendência muito dos filhos seguirem muito a lógica da família, né? Havia não um determinismo, mas era mais difícil você quebrar esses padrões, né? Tinha as exceções, claro, né? Só que às vezes era a lei de outrora se tinha muitos filhos, né? De 10 filhos, de repente saía ali daquele modelo, daquela família. Hoje eu acho que vocês acabam tendo mais liberdade para esses questionamentos, né? E para essas mudanças.